Opa, e aí, tudo bem? Como prometido no vídeo de todas as quimeras de Teen Wolf, hoje vamos comparar e ver quem é mais forte. Deucalion, um lobisomem alfa tão aprimorado que recebeu o apelido de Lobo Demônio, ou Garrett Douglas, um Lieutenant alfa mutante mutado por 70 anos graças ao soro dos Doutores do Medo. E nesse vídeo você vai descobrir qual deles é o mais forte. E acredite, você vai se surpreender. Antes, te agradecer aqui rapidão pelo seu gostei, sua inscrição, seu comentário, claro, o seu compartilhamento, porque acredite, isso tá me ajudando demais. E obrigado também por sua doação na chave Pix do canal. O pessoal tá apoiando bastante o canal com doações no Pix. E se quiser dar uma força, cara, a chave Pix é essa que tá aparecendo aí na tela, clansealcateias@gmail.com, tudo junto e sem acento. E agora vamos ver quem é mais forte, Lobo Demônio ou Homem-Leão Mutante. Parte 1, conhecendo os adversários. Para termos um comparativo, né, temos que conhecê-lo. E vamos primeiramente ao Deucalion. Deucalion é um lobisomem alfa aprimorado, ou melhor, o lobisomem alfa aprimorado. Eu sou o alfa dos alfas. Tão forte que no auge da sua matança, Deucalion era conhecido como um lobo demônio, um título que já fez a fandom de Teen Wolf achar que ele era um tipo diferente de lobisomem, mas não, eu já expliquei isso nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. Além de ser um alfa com um alto nível de controle sobre a sua transformação, ter se aprimorado ao absorver o poder de seus betas, que dado a idade do Deucalion, com certeza eram muitos, esse lobisomem ainda era um alfa de uma alcateia de alfas, o que, mesmo após o final da terceira temporada, onde os alfas meio que ficaram menos apelões, ainda assim é preciso ter uma quantidade colossal de força para comandar sem questionamentos uma alcateia inteira só de lobisomens de olhos vermelhos. Dentro dos maiores feitos de força do Deucalion está o embate contra o Derek como um lobisomem ômega e a Jennifer Blake, uma Darak que naquela situação estava com o poder de 9 sacrifícios, poderosa o suficiente para matar sem grandes dificuldades a Kali, uma alfa aprimorada, e a fusão dos gêmeos Ethan e Aiden. Fusão essa que já se mostrou forte o suficiente para fazer o Derek, Scott e o Peter correrem de medo. E detalhe, o Derek era um alfa nessa época, e mesmo assim, a mesma Jennifer que matou a Kali e a fusão Ethan e Aiden nem sequer conseguiu ferir o Deucalion, mesmo com a ajuda do Derek. Na quinta temporada, Deucalion ensina ao Theo a maneira como ele absorvia o poder de seus betas, primeiro tirando a dor, depois a vida e finalmente todo o poder de dentro deles. Método esse que pode explicar o porquê ele era um alfa aprimorado muito mais forte do que os outros alfas aprimorados da sua alcateia. Claro, ele tem o bônus de ser o alfa dessa alcateia. O que se destaca bastante no Deucalion é o seu incrível controle sobre o seu corpo, capaz até mesmo de fingir uma cegueira temporária e impedir o seu processo de cura acelerada. E se for para expor uma fraqueza do Deucalion, com certeza é a sua regeneração, já que em pelo menos 2 momentos, já muito depois dele ter se tornado um alfa aprimorado, Deucalion foi subjugado por disparo de armas. Inclusive, por mais zoado que seja, esse foi o motivo da sua morte no fim da série. Já Garrett Douglas, o Der Soldat, o metamorfo híbrido de lobo com leão. Porém, Garrett é um alfa, aprimorado durante 70 anos com o soro dos Doutores do Medo. Por ser um Lieutenant alfa, Garrett tem a força de um alfa, de um lobo e de um leão, sendo naturalmente mais forte do que qualquer lobisomem alfa convencional. Mas o Garrett ainda tem mais cartas na manga. O que o tornou realmente letal em 2013, quando ele conseguiu sair do tanque onde estava preso, é que o Garrett foi mutado pelo soro dos Doutores do Medo, agora tendo a força de um Lieutenant, de um alfa, de um Doutor do Medo, sim, Doutor do Medo, Caracas. calma que eu vou chegar lá, e de um Ghost Rider. Se é para citar um feito de força do Garrett, o mais notável e também o mais brutal de todos foi no episódio 7 da sexta temporada, onde o Garrett não só dominou, como matou um Cavaleiro Fantasma com uma só mão. Vou repetir, ele dominou e matou um Cavaleiro Fantasma com uma só mão. Feito esse que até aquele momento na série era dado como pelo menos improvável, já que os Cavaleiros Fantasmas são mortos-vivos.
e o Garrett conseguiu matar um. Além disso, nesse mesmo episódio, ao dominar o Telraken, uma quimera de lobisomem com coiote, fica subentendido por uma fala do Garrett que ele tinha força o suficiente para partir o Tel ao meio, o que em menos de 2 minutos depois, o Garrett prova que ele não estava brincando não. Outra coisa que se destaca bastante no Garrett é sua incrível regeneração e resistência. O Garrett tinha em seu sangue a cura de um Lawmente Alpha e o poder de cura dos soros dos Doutores do Medo. Soro esse que, para quem não lembra, foi capaz de trazer de volta à vida pelo menos 4 quimeras, alguns mortos há semanas. E esse soro poderosíssimo está na corrente sanguínea do Garrett. E como eu falei da fraqueza do Deucalion, nada mais justo do que citar a arrogância do Garrett, sua fraqueza mais clara. Durante o episódio 10 da 6ª temporada, mesmo sabendo da fama do Scott McCall, ele ainda queria transformá-lo em Cavaleiro Fantasma, ao invés de matá-lo, sendo que essa foi a falha que o levou à derrota, se transformando em um Cavaleiro Fantasma, ironicamente. Parte 2, quem venceria esse combate? Apesar de eu ter medo de dar esse resultado, esse é o tal do cagão. O Garrett tem uma gama de habilidades que o deixam muito mais forte que o Deucalion. Pra ser justo, cara, se o Garrett alcançasse as mãos sobre o Deucalion e ele quisesse matá-lo, Deucalion teria o seu crânio aberto pelas mandíbulas do Garrett. Para justificar isso, vamos a alguns pontos. Apesar do Deucalion ter a força de um alfa aprimorado, pelo poder de pelo menos uma dúzia de betas, mais o plus de ser um alfa de uma alcateia de alfas, Deucalion tem uma fraqueza fatal nas mãos do Garrett: sua resistência e regeneração. Talvez seja um erro de escrita na série, ou os próprios produtores nerfando Deucalion para dar destaque ao Scott. Peraí, ele tá sacaneando o cego. Mas de qualquer forma, Deucalion podia ser neutralizado com disparos de armas. É muito justo você dizer que eram balas banhadas a acônito, mas isso não faria sentido, já que o Deucalion se mostrou incrivelmente resistente ao acônito. Durante os episódios 14, 15, 16 e 19 da 5ª temporada, Deucalion recebeu doses contínuas de uma espécie de soro de acônito direto na corrente sanguínea, e mesmo assim o próprio se fingia estar enfraquecido. Então não, acônito, especialmente uma dose tão banal quanto a que é possível ser colocada em uma bala, não seria a causa da morte do Deucalion, mas sim os próprios danos aos órgãos dele. E eu tô citando isso aqui, pois a partir disso temos um comparativo bem claro. No episódio 8 da 6ª temporada, Chris Argent acertou pelo menos 3 disparos de uma calibre 12 a queima-roupa no Garrett, e isso mal fez ele recuar, o que faz bastante sentido, dado que o Garrett tem a força de um Cavaleiro Fantasma e de um Médico do Medo. E tá aí um bom ponto para ser falado. Garrett absorveu o poder do soro dos Médicos do Medo, que sim, já nos anos 40, era esse soro verde que dava poder de cura e força aos Doutores do Medo, e graças à ferida do Garrett infectada pelo veneno dos Cavaleiros Fantasmas, o soro ficou ainda mais potente. Ou seja, o Garrett tem a força de um Doutor do Medo. Na verdade, né? Se você partir do pressuposto que os Médicos do Medo estavam extraindo a força dos poderes do Garrett, eram os Médicos do Medo que tinham a força do Garrett. E aqui chegamos no grande divisor de águas dessa batalha. Apesar de ser um aprimorado, Deucalion ainda é um lobisomem. Ele tem todas as fraquezas de um, mesmo tendo seus poderes elevados a um grau extremo, ele ainda continua sendo um lobisomem alfa, enquanto que Garrett, por ser um Lawmente alfa, ele já tem uma vantagem natural. Poxa, ele é um híbrido natural de lobo com leão, obviamente mais forte do que um lobisomem. Porém, Garrett é um mutante. Se você quer ver o que o Garrett pode fazer, basta tu lembrar de todos os feitos de força física dos Doutores do Medo e dos Cavaleiros Fantasmas. E ainda tem que lembrar que o Garrett é ainda mais forte. Cara, ele dominou um Cavaleiro Fantasma com uma mão, com extrema facilidade, e ainda abriu o crânio do Ghost Rider com as mandíbulas, sem nenhum esforço. Você tem noção da força brutal que é preciso ter para fazer isso? Pega qualquer combate físico contra os Cavaleiros Fantasmas e os Médicos do Medo e perceba como no mano a mano, nenhum outro personagem mal conseguia afastá-los, quem dera matá-los, e o Garrett fez isso. A única maneira do Deucalion supostamente vencer num combate contra o Garrett
seria absorvendo o poder dele. Mas tem um detalhe aí, cara. Para que ele consiga absorver a força do Garrett, Deucalion precisaria ficar próximo do Garrett, visto que o próprio Garrett deixou implícito que ele podia partir o Theo ao meio. A maneira como os médicos do medo dominavam facilmente qualquer criatura sobrenatural. E o momento em que o Liam, ao lado do Scott, um alfa genuíno, se questionavam se eles podiam contra o Garrett. Olhando tudo isso, se o Deucalion cravasse as garras no Death Soul, o Garrett, no mínimo, abriria o crânio do Deucalion com uma mordida letal. Isso se o Garrett não rasgasse no meio, coisa que não é exagero dizer que ele pode fazer. Eu queria muito que o Deucalion vencesse esse combate, mas, cara, o Garrett é muito overpower. Aliás, você notou que eu nem citei ainda o Garrett após comer a glândula pineal do Cavaleiro Fantasma? Pois é, agora que fica difícil achar uma fraqueza além da prepotência do Garrett. Quando o Garrett se alimentou da glândula pineal do Cavaleiro Fantasma, ele recebeu um grande impulso de força, podendo não só usar os chicotes e as armas dos Cavaleiros Fantasmas, como até mesmo controlar um cão do inferno com comandos de voz. E mesmo que aqui a gente está comparando a força individual de cada um, se ambos se encontrassem, isso quando o Garrett já tinha o controle sobre o cão do inferno, vocês não acham mesmo que o Garrett ia enfrentar o Deucalion, né? Claro que ele ia colocar o cão do inferno para matar o Deucalion. E pelo amor de Deus, cara, não me comenta que o Deucalion é mais forte que um cão do inferno. Não é possível que vocês superestimem tanto assim ele. Parte final, quebrando alguns achismos. Para finalizar, vamos quebrar dois achismos muito fortes em cima do Deucalion e do Garrett. Com certeza você já deve ter visto em algum lugar. O Deucalion é mais fraco que o Scott, ele tem até medo, e o Scott conseguiu vencer o Garrett. Primeiro, o Deucalion era um alfa aprimorado. Ele absorveu o poder de vários betas. Claro que ele é mais forte que o Scott, cara. Não faz nem sentido isso. Apesar de sim, o Scott se segurar muito, ainda assim, Deucalion no auge, ele tinha o poder de um alfa e de vários betas que ele matou. Fora que ele era o alfa de uma alcateia de alfas. E não, o Deucalion não tinha medo do Scott. Quando o Deucalion viu o Scott se tornando um alfa, ele recuperou aquele seu lado visionário e mais pacifista. Ele nunca teve medo do Scott. Ele até virou aliado dele. Vocês lembram disso, né? Não tô lembrado, não. E outro ponto bastante nada a ver é que o Scott venceu o Garrett em uma luta. Olha o estado que o Garrett ficou após a luta contra o Scott. Parece que ele foi vencido? Me diz aí. O próprio Garrett diz que ele queria transformar o Scott e a sua alcateia em Cavaleiros Fantasmas. Ele não queria matá-lo, longe disso. Esse papo de, o Scott aguentou um combate com ele. Cara, não cola, sabe por quê? Quer dizer que a Kate é mais forte que o Garrett. Ou pior ainda, o Peter como Ômega tinha quase a mesma força do Garrett. Faz sentido pra ti? Bom, a Kate derrotou o Scott e o Peter, no final da quarta temporada, até que teve um combate equilibrado com o McCall. Será que eles são tão fortes quanto o Lawment Alpha super bolado? Não, né, gente? É o fator ação da série. Precisa ter isso. Eu admito que eu fui atrás de alguns pontos ali que virariam o jogo pro Deucalion, mas além da absorção de poder, o que seria fatal pro Deucalion, já que ele teria que ficar próximo do Garrett, não tem outra forma do Deucalion sê-lo. Na força bruta, não dá. O Garrett tem a força de um Lawment, de um Alpha, de um Médico do Medo e de um Cavaleiro Fantasma. E isso sem contar quando ele comeu a glândula pineal do Cavaleiro Fantasma. Aí ele ficou muito forte, demais até. Outra coisa que fica claro, vendo toda a trajetória do Deucalion, é que ele ainda é mortal. Mesmo tão aprimorado, ele ainda é um lobisomem. Nem de longe a sua resistência é tão elevada quanto do Garrett. Olha, sinceramente, levando em consideração tudo que o soro dos Doutores do Medo era capaz de fazer, o Garrett, por ter absorvido esse poder por tanto tempo, num combate mano a mano contra o Deucalion, o Garrett vence fácil. O YouTube deixou de ser um hobby há muito tempo, e goste ou não da ideia, essa plataforma tem o potencial de levar qualquer pessoa comum a lugares que você nunca imaginou. Mas é aí que tá,
você precisa saber como usar o YouTube. Criado pelo Peter Jordan, o treinamento Viver de YouTube vai te mostrar exatamente o que diferencia alguém que ganha dinheiro com o YouTube, que cresce rapidamente na plataforma, de alguém que ainda nem bateu os 1000 inscritos. Eu posso falar com bastante propriedade, porque eu fiz esse curso logo quando ele foi lançado. E eu admito que boa parte do que eu aplico na Dueloverso e nos meus outros canais, sim, eu tenho mais de um, eu aprendi com o Peter. O Peter vai te ensinar como construir um bom roteiro e uma boa capa de vídeo, como programar uma série de vídeos vencedores e como você que está começando ou que nem criou seu canal ainda, pode não só fazer o seu canal crescer muito em um prazo de 3 meses, mas também vai te mostrar como você não precisa depender do AdSense do YouTube. Na descrição tem um vídeo onde o Peter te explica mais a fundo o que vai ter nesse treinamento. Se você quer criar um canal do zero ou não sabe como fazer o seu canal crescer e viver disso aqui, conheça o treinamento Viver de YouTube. Bom, essa foi a batalha de hoje. Eu sei que muitos de vocês vão ficar muito bravos, mas cara, o Deucalion não é páreo para uma aberração como o Garrett. E olha que eu procurei uma forma de vitória pro Deucalion, mas cara, não dá. O Garrett é apelão demais. Bom, eu vou te agradecer aqui pelo seu gostei, por sua inscrição, pelo seu compartilhamento e claro, pelo seu comentário. Saiba que o YouTube recomenda demais vídeos com muitos comentários, então eu já te agradeço, cara. Bom, no mais é isso. Nós somos muitos